Nos mudamos para Connecticut no verão antes de eu entrar na sexta série, ou seja, em 2001. Foi para uma linda casa nova em uma das cidades mais bonitas do estado. Um pouco mais rural do que estávamos acostumados em Nova Jersey, mas foi legal. Minha irmã é 2 anos mais nova que eu, então estava na 4ª série na época. A propósito, é relevante para a história. Viemos de um bairro onde éramos todos muito próximos e todos se conheciam. Fazíamos festas no quarteirão todo verão, e havia crianças de sobra correndo de um lado para outro na casa umas das outras. Ficamos muito tristes em deixar aquela vida para trás. Nas primeiras semanas conhecemos alguns de nossos novos vizinhos. Os do outro lado da rua pareciam um pouco estranhos. A mãe vinha desabafar com minha mãe sobre o filho e o marido ou ex-marido constantemente. Não conseguimos entender na época. Minha mãe era um amor e era muito acolhedora e calorosa, então não dispensava uma conversa, independentemente da pessoa. Chegou o feriado. Minha irmã voltou um pouco alarmada com o que havia acontecido na aula naquele dia. Os alunos foram convidados a fazer um desenho traçado de suas mãos em cada dedo. Eles deveriam escrever as coisas pelas quais eram gratos. Nosso vizinho escreveu coisas como ser um perdedor, assassinato, etc. Coisas extremamente sombrias para um aluno da 4ª série. Avançando para o Natal, minha mãe ouve que eles não têm para onde ir nas férias, então ela educadamente convida a mãe e os 2 filhos para a nossa festa anual de véspera de Natal. Os meninos eram muito, mas muito estranhos. Eles ouviam techno japonês com fones de ouvido e não falavam com ninguém. Quando entraram, foram direto para o nosso porão para jogar videogame. E eu achava o mais novo sempre muito mais estranho que o mais velho. A mãe sempre se abria com minha mãe e minha tia. Minha tia trabalha com alunos com necessidades especiais. A mãe dos meninos sempre falava sobre como ele se auto-machucava e como precisava ser colocado em programas de necessidades especiais. Sempre presumimos que ela confiava em falar abertamente sobre isso, porque minha tia tinha experiência com crianças com necessidades especiais e estava procurando conselhos. Um dia minha irmã e eu voltávamos da escola contando para minha mãe como o vizinho mais novo era estranho, que algo estava errado. Nunca esquecerei o que ela nos disse. Apenas seja legal com ele. Você não sabe do que ele é capaz. Me pareceu estranho na época, mas nós apenas ouvimos e acatamos. Não sei se a mãe dele contou à minha mãe algo que a assustou e a fez dizer isso, ou se ela apenas teve um instinto de mãe. Depois disso, não consigo me lembrar se isso foi no ensino fundamental ou médio. Acredito que era o 9º ano e minha irmã e minha vizinha mais nova estavam no 7º. Andávamos todos de ônibus juntas. O que minha mãe disse ficou na minha mente, então decidi ser mais amigável que o normal com ele. Desci do ônibus e havia neve no terreno. O vizinho mais novo desenhava alguma coisa nele próprio e murmurava para si mesmo. Algum tipo de jargão que eu não tinha ideia, mas de qualquer forma decidi cumprimentá-lo. Olá, Adam. Bom dia. Nenhum contato visual dele. Ele apenas olhou para mim e disse: vou bombardear você. Ok, então deixamos passar e voltamos para casa e contamos para minha mãe. Ela reiterou no mesmo instante: apenas seja legal, não sabemos do que ele é capaz. Tenha em mente que éramos crianças, não sabíamos o que levar a sério e o que não levar. Lembre-se também de que ele não era alguém que sofria bullying. Ele estava sempre desligado, no sentido de que não conseguia manter contato visual, conversar ou mesmo dizer um simples olá. As crianças não zombavam dele. Ele era solitário, mas parecia ser por escolha própria. Eu não sabia por que tínhamos que ser cautelosos e temerosos perto dele, a não ser pelo fato de que ele demonstrava 0 calor e 0 humanidade. Mesmo assim, nunca duvidamos de nada e apenas procuramos ser o mais respeitosos possível. Quando o ônibus nos deixava em nossas casas, ele corria até a entrada de sua garagem na colina com as mãos ao lado do corpo. Depois se virava e fazia um barulho e gestos de tiro. Sempre foi tão estranho e assustador, mas éramos crianças, e sempre havia algumas crianças na escola que faziam a mesma coisa. Nós simplesmente consideramos assim. Eles foram convidados para várias vésperas de Natal, então minhas lembranças meio que se misturam aqui. Um ano,
a vizinha começou a gritar com minha inocente avó por ser torcedora dos Yankees, porque ela era torcedora do Red Sox. Minha avó não estava de forma alguma tentando discutir sobre esportes, ela nem ligava para isso. Mas foi como se a mulher tivesse claramente ligado um botão de raiva aleatório. Ela sempre foi legal comigo, mas vou ser sincera. A partir dali, revirávamos os olhos toda vez que minha mãe os convidava. Agora eram sempre conversas forçadas com ela. Já adolescente, no último ano em que foram convidados para a véspera de Natal, foi quando ela discutiu com minha mãe sobre ter armas em casa. Os meninos só compareceram uma vez na véspera de Natal, então mais uma vez era só a mãe e o tópico sobre armas surgiu. A vizinha começou a contar para minha mãe que ela tinha armas em casa e como ela levava o filho mais novo para o campo de tiro o tempo todo. Minha mãe disse que não concordava em ter armas em casa, mas não estava tentando discutir, apenas impor sua opinião. Nossa vizinha de repente perdeu o controle. Ficou muito na defensiva e por fim ficou agressiva sobre como ela cresceu em New Hampshire e esse era apenas o modo de vida lá. Ela simplesmente pegou e saiu da nossa casa batendo a porta. Minha mãe era uma pessoa incrível e não ligou para aquilo de forma alguma. No outro dia mesmo, minha mãe já estava lá fora conversando com ela. Só em 14 de dezembro de 2012 é que soubemos do que ele era capaz. Eu estava na faculdade trabalhando fora da Filadélfia. Minha irmã ainda era estudante na faculdade e meu irmão mais novo, estudante do ensino médio. Meu pai ouviu os tiros pela manhã que mataram a vizinha Nancy Lanza. Ele presumiu que fosse um caçador na área, talvez um pouco mais perto do que o normal, até que a polícia apareceu e ele teve que evacuar a casa enquanto atiradores se alinhavam em nossa garagem. Minha mãe, nesse momento, estava no shopping à procura de emprego. Estávamos todos ligando uns para os outros freneticamente, enquanto a notícia ia sendo divulgada lentamente ao longo do dia. No começo, eles erraram a identidade dele e disseram que era o irmão dele, mas sabíamos que tinha que ser ele. Graças a Deus, minha mãe fez com que fôssemos tão legais quanto possível com eles, embora eu não saiba se isso o teria impedido. Eu gostaria que tivéssemos feito mais naquela época. Eu gostaria que soubéssemos fazer mais na época, mas não o fizemos. Não queríamos o pior de ninguém. Não gostaria que tivéssemos 20 alunos e 6 professores mortos na escola primária Sandy Hook naquele dia. É o pior ato de maldade que já experimentei tão diretamente em minha vida e espero nunca mais experimentar. Estou grata por termos sobrevivido crescendo do outro lado da rua dele. Meu irmão e eu sempre moramos perto da praia que nosso tio administra. Ele é o responsável por tudo lá. Nós éramos os coletores de lixo. Às vezes saíamos de manhã, à tarde ou à noite. Não tínhamos horário, apenas a tarefa de manter o lugar limpo e livre do lixo que os turistas deixavam. Ganhávamos pouco, mas não nos faltava nada. E as pessoas que trabalhavam lá na praia às vezes nos davam comida. E todos nós nos ajudávamos. Além de fazer seu trabalho, meu tio também pescava e frequentemente nos dava uma parte que cozinhávamos à noite. Nossos pais não estavam conosco. Ambos morreram. Uma tragédia muito infeliz para nós, já que só tínhamos 8 e 5 anos quando aconteceu. Desde então, estivemos sozinhos na casa que eles nos deixaram. Vivemos um dia de cada vez, mas graças a Deus nunca chegou o dia em que fomos dormir de estômago vazio. Nossa melhor hora para recolher o lixo era à noite, quando quase não havia turistas e só se ouviam as ondas do mar. Um ambiente muito relaxante. Foi assim que chegou aquela noite em que vimos algo brilhante à distância. Foi uma coisa impressionante. Podíamos ver um brilho estranho mesmo de longe, e nos aproximamos imediatamente depois de olhar um para o outro por alguns segundos. O objeto estava entre algumas pedras, como se alguém o tivesse colocado muito bem para que não caísse com as ondas que batiam. Custou um pouco tirá-lo, mas ao fazê-lo percebemos que era de ouro. Não posso dar uma descrição exata porque não me lembro muito bem como era, mas posso dizer que parecia muito caro. Nossa primeira intenção era vendê-lo para obter uma boa quantia de dinheiro. Além disso, parecia ter algumas pedrinhas incrustadas na parte de cima. Meu irmão guardou no bolso e continuamos recolhendo o lixo por mais um tempo antes de irmos para casa. Estando lá, colocamos na fogueira alguns peixes que nosso tio nos deu à tarde e nos olhamos pensando no que faríamos com o dinheiro que nos dariam pelo objeto de ouro.
Por um tempo rimos sem dizer uma palavra, cientes da sorte que apareceu depois de tanto tempo. Aquela noite colocamos o objeto ao lado da foto de nossos pais, pensando que foram eles que nos mandaram aquela bênção. Deitados, começamos a conversar sobre o que faríamos com o dinheiro. Literalmente começamos a viajar em sonhos. Meu irmão me contou que queria ir para o exterior em busca de uma vida melhor. Se desse muito dinheiro, então ele aproveitaria a oportunidade. Eu, na verdade, não me imaginava longe dele, então disse que iria para onde quer que ele fosse e veria o que fazer depois. Nos abraçamos, oramos e depois de algumas palavras mais, decidimos que era hora de dormir para ir a um bom lugar de manhã para ver quanto poderiam nos dar por aquele objeto aparentemente valioso. Mas não passou muito tempo depois que adormecemos, quando tudo começou. Devia ser meia-noite quando ouvimos alguém batendo na porta de nossa casa. Ambos acordamos ao ouvir as batidas. Era estranho, pois ninguém chegava àquela hora. A primeira coisa que me passou pela mente é que poderia ser meu tio, mas de qualquer forma meu irmão me acompanhou para ir verificar. Estávamos a menos de 2 metros da porta quando bateram novamente. Meu irmão deu alguns passos e abriu rapidamente, mas não havia ninguém. Ambos saímos para ver ao redor, mas não vimos nada, nem uma única pessoa. Era impossível que alguém pudesse bater na porta e sair correndo sem que tivéssemos tempo de ver. Além disso, não ouvimos passos nem vozes. Era algo muito estranho. Propus chamar meu tio, mas meu irmão me deteve dizendo que não era necessário e que deveríamos voltar a dormir. A questão foi que, ao voltar a entrar, vimos uma mulher em nossa sala, mas sua aparência não era normal. Era muito alta, tinha o cabelo encharcado, mas não parecia ser de água, e sim como se fosse de óleo, muito espesso. Estava cheia de rugas com muitas bolhas, não tinha sobrancelhas e estava completamente nua. Lá estava ela, desordenando toda a casa, jogando coisas por todos os lados desesperadamente, sem se importar que estivéssemos lá. Meu irmão se aproximou e perguntou quem ela era, o que queria e por que entrou assim, sem nenhuma permissão. Ela o ignorou completamente e não parava de dizer meu, umas 10 vezes sem parar. Enquanto jogava tudo, começou a quebrar as poucas coisas que tínhamos, e isso nos irritou muito, o que fez com que meu irmão a agarrasse pelo braço para expulsá-la. Foi então que ela gritou, mas sua voz soou muito estranha, como um chiado. Não era normal. Aquela mulher deu um tapa no meu irmão, que o deixou quase besta. Eu, ao vê-lo apanhando, entrei em pânico, e ela rapidamente se aproximou de mim, me apertou pelo pescoço e perguntou onde o havíamos deixado. Era óbvio que ela se referia ao que encontramos na praia, aquele objeto que pretendíamos vender. Meu irmão caminhou até a foto de nossos pais e pegou o objeto para colocá-lo no bolso, tudo isso de costas para a mulher que me estrangulava. Depois correu em direção a ela e a empurrou com todas as suas forças, conseguindo derrubá-la, mas ela se levantou. Entramos em pânico quando a pupila de seus olhos pareceu desaparecer e começou a fazer ruídos muito estranhos com a voz, mais do que palavras. Eram como grunhidos ou como se estivesse se afogando ao gritar. Fiquei paralisado, acreditando que isso não era real, que era impossível que estivéssemos vivendo o que estávamos vivendo. Meu irmão, por outro lado, me agarrou pelo braço e me obrigou a sair correndo de casa. Em completo pânico, tirei o objeto do meu irmão e o joguei na direção dela, pois era isso que ela queria. O objeto caiu aos seus pés, ela o pegou e, depois de nos olhar com ódio, a vimos saindo em direção à praia. Assim que ela desapareceu, meu irmão caiu. Ele demorou meses para se recuperar, ficou com traumas que até hoje o acompanham, e frequentemente tenho que lidar com ele me perguntando onde está aquela mulher que nos visitou. Ele nunca mais foi o mesmo, e isso é o que mais me dói. Depois disso, nunca mais trouxemos nada que encontramos na praia para nossa casa, nem sequer uma tampinha de garrafa. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo,
se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Não pensei que uma decisão tão simples como me mudar com minhas melhores amigas para uma nova casa pudesse desencadear um pesadelo. Irei dar nomes fictícios aos envolvidos, mas quero deixar claro que não acrescentei sequer uma vírgula a mais. A senhora Battani era uma mulher idosa com um olhar triste. Ela era próxima de Ruth, minha melhor amiga de infância, e nos alugou sua antiga casa a um preço que não tinha como recusar. Nos contou que seu esposo e filho haviam falecido naquele mesmo lugar e, por isso, queria se desfazer da casa, mas precisava do dinheiro do aluguel para sobreviver. Garantiu-nos que havia reformado tudo para que pudéssemos nos sentir confortáveis, mas não mencionou certas coisas que descobrimos com o tempo. Lembro-me de quando entrei pela primeira vez naquele lugar, os arrepios que me percorreram ao ver a fotografia da família ainda pendurada na sala, onde seus entes queridos sorriam. Foi durante uma tarde fria que Dona Ana decidiu sair de casa para comprar algo para comer. Seu esposo Francisco e seu filho Roberto haviam decidido ficar em casa aproveitando uma tarde tranquila em frente à televisão. Era uma rotina familiar habitual, uma rotina que ela jamais pensou que se romperia de maneira tão horrível. Com uma sensação de inquietação inexplicável, a senhora caminhou até a loja do bairro, comprou algumas coisas e voltou para casa. Ao abrir a porta, uma sensação de desconforto a percorreu. A casa, que sempre foi repleta de paz, agora parecia diferente. A televisão estava ligada, mas a casa estava muito silenciosa. Algo estava terrivelmente errado. Ela deixou as sacolas na cozinha e chamou seu esposo e filho, mas não obteve resposta. Subiu as escadas com o coração batendo na garganta, dirigindo-se primeiro ao quarto do casal. Ao abrir a porta, um grito escapou. Francisco estava pendurado em uma viga que sobressaía do teto. Seu corpo balançava como se tivesse acabado de fazer aquilo. Dona Ana recuou tropeçando nos próprios pés e correu para o banheiro, onde uma sensação de pânico a invadiu ainda mais. Lá encontrou seu filho embaixo do chuveiro. Seus pulsos haviam sido cortados. O jovem estava pálido, já sem vida. Ela diz que começou a chorar muito, incapaz de compreender por que seu esposo e seu querido filho haviam decidido fazer isso. Nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer com eles, e em meio à tragédia, só podia chorar e gritar de dor. Com o tempo, ela conseguiu voltar para a casa, e tudo estava como naquele dia. Até mesmo o sangue de seu filho ainda estava preso no chão. Decidiu então limpar e arrumar a casa para dar um aspecto diferente. Foi assim que nós chegamos. Apesar dos antecedentes, não nos assustamos. Pelo contrário, nos pareceu um acontecimento triste, mas que não havia o que ser feito. Derrubar a casa não ia mudar nada. Ao nos mudarmos, tudo foi perfeito. Decoramos ao nosso gosto, organizamos festas e enchemos cada canto com risadas e música. Com o tempo, no entanto, fomos percebendo algumas coisas. No início, eram pequenos ruídos, um rangido no chão, sussurros, uma sombra que se deslizava pelo canto do olho e coisas assim. Pensávamos que era nossa imaginação, ou talvez o vento que entrava por alguma janela mal fechada. No entanto, os eventos se intensificaram. Objetos começaram a se mover sozinhos, livros caíam das prateleiras, portas se fechavam de repente no meio da noite. Começamos a ouvir vozes que diziam nossos nomes, como se alguém estivesse nos chamando de algum lugar. Acho que esse último todo mundo já presenciou alguma vez. Também tinha a sensação de estar sendo vigiadas constantemente. Às vezes, ao acordar, encontrávamos marcas vermelhas nos braços, como se alguém nos tivesse tocado enquanto dormíamos. A pior noite foi quando uma de minhas amigas acordou gritando, afirmando ter visto uma figura escura ao pé de sua cama. Algo que desapareceu na escuridão antes que ela pudesse reagir. A partir desse momento, o medo agora realmente nos invadiu. Já não podíamos dormir tranquilamente.
E a casa que antes nos parecia acolhedora agora parecia triste e escura. Pode ser coisa da nossa cabeça? Sim, mas todas pensávamos o mesmo. A casa era muito antiga e quando decidimos revisar as coisas já estavam muito mal. Tudo nos deixava sufocadas e a história de Dona Ana e sua família nos deixava inquietas. Foi Gabriela, outra amiga, quem descobriu. Quando, ao bater na parede do corredor por acidente, notou um som oco e um pedaço de gesso caiu no chão. Há algo atrás disso, ela correu nos dizer. Nos aproximamos para olhar, mais curiosas do que assustadas, e começamos a remover o drywall e parte das tábuas de madeira. Atrás da parede falsa, encontramos uma pequena porta que estava oculta à primeira vista. Com cautela, a empurramos e entramos em um pequeno cômodo. O que vimos nos deixou de boca aberta. O quarto estava em perfeita ordem, limpo, sem uma única partícula de poeira. Tudo parecia indicar que alguém o havia visitado recentemente. Aproximamo-nos lentamente, observando cada detalhe. Em uma das paredes pendia uma corda, e ao vê-la soubemos imediatamente que aquele era o quarto onde o marido da senhora idosa havia sido encontrado. Havia um retrato na parede, uma imagem sombria do casal em tempos mais felizes. Uma cômoda chamava a atenção. Em cima dela encontramos um crânio antigo, desgastado, com várias velas acesas ao redor. Era um altar, e o horror da situação nos atingiu com toda a força. Não pode ser, sussurrei enquanto meus olhos se dirigiam a uma caixa de papelão ao lado da cômoda. Maria abriu e dentro encontramos restos humanos. Soubemos pelas cartas, fotos e inscrições que acompanhavam os ossos que eram os restos de seu filho. Ainda estávamos processando o horror da coisa quando sentimos uma presença atrás de nós. Giramos rapidamente e ali estava uma sombra estranha que parecia se mover pelo quarto. Sua forma era indefinida, mas sua presença era palpável. Sem pensar duas vezes, saímos correndo do quarto. Enquanto corríamos, eu podia sentir as sombras nos seguindo. Foi uma sensação de terror que nem consigo explicar. Quando chegamos à porta principal e saímos para a rua, fizemos isso ofegantes. Sem pensar duas vezes, fomos para a casa de nossa amiga Clara, que estava a algumas ruas de distância. Contamos a situação à nossa amiga e, alarmada com nosso estado, ela nos ofereceu um chá quente para nos acalmar, mas nenhuma de nós conseguia parar de tremer. Tentamos explicar o que havíamos visto, mas as palavras pareciam insuficientes para descrever o horror que presenciamos. A sombra, o quarto secreto, os restos mortais, tudo era surreal demais. Aquilo quebrou a rotina de uma vida normal. Ninguém imagina passar por isso. Aquela noite, enquanto tentávamos dormir na sala, senti uma brisa fria e, ao abrir os olhos, vi uma figura escura parada no canto, nos observando. Gritei e a figura desapareceu no mesmo instante. Maria decidiu que deveríamos devolver a chave da casa. Talvez isso seja melhor. Nenhuma de nós vai querer morar mais naquele lugar. Na manhã seguinte, acompanhei Maria até a casa da senhora e o ambiente estava tenso. Eu tinha medo dela nos xingar. Quando chegamos, batemos palma, mas não houve resposta. As cortinas sujas da casa se abriram de repente, mostrando o rosto da mulher que nos olhava com estranheza. "Por que estão indo embora?" perguntou, notando nosso estado alterado. Explicamos em detalhes o que havíamos visto e experimentado em sua casa. Ao ouvir nossa história, sua expressão endureceu, e ela nos fez uma pergunta. "Vocês pegaram algo do quarto? Alguém entrou lá e desarrumou algo?" Maria, com a cabeça baixa, disse: "Sim, eu peguei uma foto antiga que adornava o quarto. Queria levá-la como lembrança. Fui eu quem descobriu o quarto e entrei sem que as outras percebessem. A senhora pediu que a acompanhássemos de volta à casa para devolver a foto, e concordamos. Uma vez lá dentro, Maria devolveu a foto ao seu lugar. A senhora, com uma voz suave, mas firme, nos contou a história. Depois de perder o marido e o filho, ela não podia suportar a ideia de estar separada deles para sempre. Com isso, ela decidiu exumar os corpos no cemitério e conservar seus ossos na casa. Há uma entrada secreta pelo lado da propriedade, por onde muitas vezes visitava o quarto sem que ninguém soubesse. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando a senhora começou a falar com os espíritos.
Era como se estivessem presentes. Maria, Gabriela e eu sentimos uma presença notável no quarto, uma energia pesada. Aquela presença estava ali, e podíamos sentir e ver por breves momentos. Foi algo horrível e macabro. Em seguida, a senhora nos olhou e disse: "Se não voltarem a pegar nada daqui, nada lhes acontecerá." Eu disse: "Nem ferrando. Já tínhamos decidido nos mudar e foi o que fizemos." Juntas alugamos outra casa e nos mudamos em 3 dias com a ajuda de alguns amigos. Nada aconteceu e deixamos a chave na caixinha de correio da senhora. Basicamente é essa a história. Ocultei algumas coisas, mas no final, de qualquer forma, é um alerta para quem quer alugar uma casa sem conhecer o passado dela. Ainda não se passou tempo suficiente desde que esse evento ocorreu para que eu comece a acreditar que, na verdade, ele nunca aconteceu. Considero que minha memória omitiu muito do que realmente ocorreu e mantenho a esperança de que permaneça assim. No entanto, sinto que o melhor é que essa memória seja contada como um relato e talvez, só talvez, possa se tornar apenas isso, apenas uma história. Agora que tenho a oportunidade de escrevê-la, tentarei fazê-lo com o máximo de detalhes que acredito ser capaz. Talvez devêssemos agradecer ou amaldiçoar o fato de que o serviço elétrico na cidade onde morei por 3 anos fosse tão deplorável, pois eu não teria chegado às alturas da minha casa às 5 da manhã se não fosse assim. Os cortes não programados que podiam durar semanas e as perguntas sem respostas geraram tantos problemas que várias pequenas manifestações surgiram na região. Sempre fomos dos mais insatisfeitos e os que mais brigavam, considerando que havia uma pessoa em casa que dependia da eletricidade para continuar respirando, literalmente. Felizmente, em meio à crise energética, meu pai conseguiu que nos emprestassem um pequeno gerador, que instalamos no último andar da casa dentro de um depósito. A casa onde tudo aconteceu era um lugar bastante antigo, para o qual nos mudamos com o objetivo de estar mais próximos das pessoas e de um hospital mais bem equipado do que uma farmácia. Suponho que quando chegamos, estávamos tão desesperados que decidimos alugar a primeira casa que encontramos, e até então, tudo tinha corrido relativamente bem. Nossa vida escureceu literalmente e figurativamente com a crise de luz e o aumento inexplicável das despesas médicas, o que fez com que meu pai tivesse que assumir uma carga de trabalho excessiva, com mais horas extras e noites sem dormir. Ao mesmo tempo, isso me transferiu a responsabilidade de cuidar da pessoa que estava confinada a uma cama, lá, no quarto do meu pai. No último dia em que meu pai saiu, foi no meio da madrugada, em uma emergência para o hospital, o único lugar onde poderíamos conseguir um dos medicamentos mais essenciais para que ela continuasse viva, a insulina. Precisávamos urgentemente porque desapareceu do lugar onde meu pai jurava ter deixado, na geladeira pequena do quarto. Nunca saberemos se foi um erro ou uma terrível confusão devido ao estresse extremo. Só sei que, como nunca antes, senti uma sensação opressora que me invadiu enquanto ele se preparava para sair. Apesar de insistir em acompanhá-lo, ele me mandou dormir com a única condição de que ficasse atenta a ela e a qualquer chamada noturna. Então permaneci deitada no sofá ao lado da cama dela, segurando sua mão. Não consegui dormir, apenas fiquei pensando em tudo o que havíamos vivido até aquele momento, enquanto a pressão no meu peito continuava aumentando e uma sensação de infinita solidão, desespero, angústia me consumia pouco a pouco. Foi assim até que notei uma cauda peluda aos meus pés. Era o nosso gato, que havia se tornado o mais leal dos companheiros. O encontramos em um lugar horrível, desnutrido, muito pequeno e escondido debaixo de uma pilha de lixo. Decidimos ficar com ele até que estivesse completamente recuperado, mas essa situação lentamente se tornou uma estadia permanente conosco, devolvendo-nos um pouco da felicidade de que tanto precisávamos, talvez como compensação pelo que fizemos por ele. Enquanto me abaixava e me aproximava dos 2 pontos luminosos que eram seus olhos, senti uma vontade de tomar um ar fresco. Então, depois de verificar a hora e perceber que não faltava muito para o amanhecer, decidi subir ao terraço com o gatinho nos braços. Naquela parte da casa, com o passar dos meses, várias caixas e objetos que anteriormente estavam dentro do depósito foram se acumulando. Com a chegada do gerador, tiveram que ficar do lado de fora,
e nunca tivemos coragem de jogar tudo no lixo. Assim que abri a porta, esperava que aquela sensação de estar sufocando, de não conseguir respirar, desaparecesse, mas isso não aconteceu. O que mudou completamente foi a temperatura. Apesar de ser verão, a noite estava tão fria que quase desisti de sair. Tudo começou quando dei meu primeiro passo para fora e senti o gato se contorcer para se soltar dos meus braços. Ignorei isso porque pensei que ele voltaria correndo para dentro da casa, mas o que vi foi ele parando abruptamente no meio do terraço, bufando e eriçando os pelos, olhando fixamente para o céu. Inclinei a cabeça para trás para ver o que o gato estava vendo e pude distinguir o formato de algo que parecia um pássaro suspenso no ar. Notei que, embora não fosse visível a princípio, estava avançando muito lentamente em direção às montanhas que estavam escuras. Aquilo estava tão alto que eu não sei se emitia algum som. No entanto, se você a observasse mais atentamente, perceberia que planava com muita estabilidade. Além disso, era surpreendentemente branco, a ponto de parecer coberta por uma aura de luz, esbelta. Mas ao prestar atenção, percebi que mais do que um pássaro, tinha uma forma muito semelhante à de uma pessoa com os braços estendidos. Demorei 2 segundos contemplando quando algo ainda mais perturbador cruzou minha mente. Pelo que eu podia ver, era grande o suficiente para ser maior que os pássaros que eu conhecia na região. Aqueles que podem medir até 2 metros com as asas abertas. Além disso, quase nenhum desses pássaros era noturno, e a forma dessa coisa simplesmente não se encaixava. Abaixei a cabeça e olhei para o gato, que também parecia não ter se movido 1 centímetro, enquanto tentava me acalmar e organizar os pensamentos. O que é aquilo? Pensei. O que está fazendo? Será que me viu? Eu estava parada no meio de um lugar sem nenhuma proteção, exceto pelo depósito que estava atrás de mim, e era evidente que se eu pudesse ver esse ser, ele também podia me ver. Sem perceber, já havia dado alguns passos em direção ao meu gatinho e estava pensando em voltar para dentro de casa, quando de repente ouvi a mesma porta pela qual planejava passar se fechar violentamente, fazendo um barulho muito alto devido ao fato de ser feita de metal. Talvez, se alguém tivesse acordado com o barulho que aquela porta tinha feito, muitas coisas teriam mudado, mas nenhuma luz se acendeu naquela madrugada e voltei meu olhar para o alto, quase como se fosse um sinal. Aquele ser estava a cerca de 30 metros de onde eu estava, batendo silenciosamente o que agora eu confirmava que eram asas. 2 enormes asas, sustentando um corpo humanoide, fino e nu, que milagrosamente parecia não ter percebido de onde vinha o som da porta, a julgar pela forma como movia a cabeça, procurando e olhando para todos os lados. Senti que estava prestes a desmaiar, então só me restou me jogar no chão, permanecer ali, totalmente imóvel e em silêncio. Naquele momento, parecia que tudo ao meu redor havia parado de repente, e senti, não sei como explicar de outra forma, senti como se um olhar se fixasse diretamente em mim. Eu sofro de muitos problemas devido à minha vida estressante, então o pânico já havia tomado meu corpo, quando o silêncio foi interrompido pelo som de uma espécie de riso abafado. Primeiro muito baixo, como se quisesse se esconder, mas depois mais alto e agudo, tornando-se algo muito parecido com o grito de um pássaro, ou algo assim, à medida que parecia se aproximar. Eu sabia que precisava sair, mas meu corpo não me obedeceu quando tentei me levantar. Aquele terrível ruído me fazia se sentir extremamente desorientada, como um pequeno animal fugindo de algo. Eu nunca fui de acreditar muito em Deus, mas pedi que por favor me ajudasse, e nesse instante, uma pontada de dor em meu corpo me fez reagir, e de alguma forma terminei dentro do depósito, fechando a porta exatamente quando comecei a sentir uma forte corrente de ar frio que me causou calafrios. Passei o que para mim foram horas dentro do depósito, totalmente imóvel, cobrindo os ouvidos e deitada ao lado do gerador. Mesmo assim, continuava ouvindo aquela maldita risada ao longe, tão aguda que senti como se todo o espaço estivesse lotado de caixas de som. Haviam casas por perto, mas será que só eu via e ouvia aquela coisa? É isso que acontece quando alguém tem uma experiência paranormal? Só você pode ver e assim ser taxado de maluco? Eu juro que aquilo me machucava os ouvidos, me machucava a cabeça. Parecia que ia explodir. Quis gritar, suplicar para que parasse, mas não foi necessário.
Poucos segundos depois, o som parou de repente, justo quando um forte golpe fez o chão inteiro vibrar. Eu sabia que deveria sair dali, mas o zumbido em meus ouvidos não me deixava pensar, e a única coisa que pude fazer foi fechar os olhos. Fiquei consciente no momento em que todos os objetos que tínhamos empilhados do lado de fora pareceram cair no chão, como se fossem empurrados. Percebi que algo muito grande caminhava pelo telhado, estremecendo cada canto com seus passos. Além disso, quando me forcei a abrir os olhos, vi uma sombra que se projetava do outro lado da porta. No entanto, o pior aconteceu quando, de repente, os sons estridentes recomeçaram, mas desta vez pareciam gemidos de dor, enquanto várias rajadas de vento invadiam o depósito. Eu não iria suportar aquilo de novo, então cobri os ouvidos com toda a força. Para mim, o tempo havia deixado de fazer sentido, e só decidi sair quando deixei de sentir os golpes, quando realmente senti como se não houvesse mais ninguém lá fora. O espaço se tornou tão claustrofóbico que simplesmente acreditei que entraria em uma crise sem fim se eu permanecesse ali. Então, muito devagar, espreitei por baixo da porta. Não vi nada. Parecia que não havia ninguém. Abrir a porta foi muito mais difícil do que eu pensava. No entanto, ser recebida por todos os sons da manhã que já haviam se restaurado me permitiu sair quase em paz, com os olhos praticamente fechados, e me dirigir rapidamente para a porta que dava para o andar de baixo. Quando a fechei, avancei apenas um trecho da escada até perceber uma forte ardência nos meus ouvidos. Os toquei apenas para perceber que meus dedos estavam manchados de sangue. Fiquei no corredor que conectava meu quarto ao do meu pai, olhando para o relógio, que marcava que já eram 6 da manhã. Eu me recusava a buscar consolo na única pessoa que estava comigo naquela casa, a quem provavelmente daria um terrível susto ao me ver coberta de suor, chorando e agora também suja de sangue. Assim que ouvi meu pai chegar, só consegui manter o silêncio. Vou omitir alguns dos acontecimentos que se seguiram, já que se constituíram em uma cena de consternação por parte do meu pai, no qual, entre balbucios, contei-lhe o ocorrido de forma tão desordenada que suponho que quase não fazia sentido. Ele conseguiu me acalmar e teve que me dar um comprimido para dormir. Verdadeiramente o assustei ainda mais porque, quando foi verificar o lugar, estava exatamente igual sempre foi, exceto por aquele pequeno caminho de gotas de sangue, a única prova de que eu realmente estive lá em cima. Em nenhum momento duvidei da minha história, não importando quantas vezes ele ou outras pessoas a quem decidi contar tentaram me fazer acreditar que era algum tipo de pesadelo ou algum acidente que me deixou nesse estado. Realmente não os culpo. Meu pai tinha muito com que lidar naquele momento e os outros não tinham razão para acreditar em mim. Ninguém no bairro viu nada estranho naquela noite. Lamentavelmente, o tempo demonstraria que essas possibilidades, as de que tudo estivesse apenas na minha cabeça, estavam muito longe de ser verdade. Para começar, embora não tenha admitido na hora, meu pai confessou que teve um terrível pressentimento de que algo poderia acontecer naquela noite quando saiu. Decidiu ignorá-lo, mas quando chegou ao hospital, a sensação se tornou quase insuportável. Quando finalmente pegou o que precisava, ele saiu disparado de volta para nossa casa e quase teve um infarto ao me ver daquele jeito, com sangue nos ouvidos. Segundo ele, era como se uma voz o estivesse gritando no hospital. Volte para casa, volte, volte. Naquela manhã fui surpreendida por uma dor na perna, uma ardência que se tornava cada vez mais intensa. Ao me examinar, notei as marcas de um arranhão muito profundo de gato, e lembrei que isso me fez voltar a mim em algum momento dentro daquele depósito. Me fez despertar daquele transe. Essa foi a última lembrança do meu gato, essa marca de arranhão que ainda tenho comigo. Não o encontramos em lugar nenhum, por mais que procurássemos por todo o bairro. Nunca mais o vimos, nem encontramos alguém que tivesse visto algum sinal dele. No mesmo dia em que concluímos a busca, começamos a ouvir miados lastimosos e sons de brigas de gatos no telhado. Brigas que duravam a noite toda e que tornaram quase impossível conciliar o sono, mas não havia nada lá. Por mais que espreitássemos, nunca vimos nada. Nunca conseguimos ver os supostos animais. Mas os ruídos não cessaram até que, sem termos feito nada, uma noite simplesmente pararam. 3 dias depois, por insuficiência respiratória,
A pessoa que mais amávamos neste mundo não conseguiu mais abrir os olhos. Sua partida foi o ponto de ruptura para nós. Mal conseguimos suportar uma semana naquele lugar enquanto concluíam os rituais fúnebres. A decisão de nos mudarmos surgiu de maneira tão natural que parecíamos prontos para fazê-lo naquele momento. Mas antes precisávamos retirar todas as nossas coisas do último andar. Subimos juntos, meu pai e eu. E enquanto movíamos as caixas, vimos que uma cauda aparecia entre elas. Contendo a respiração, removemos todas as caixas e lá estava. Uma cauda, um pouco menos branca, agora também manchada de sangue seco, especialmente do lado pelo qual foi arrancada. Meu pai disse que seria melhor não tentar procurar o resto. O último olhar que dei na casa foi quando subimos em um dos carros que nos levariam para longe daquele lugar. Uma avalanche de memórias, não só as que acabei de relatar, me invadiram agora, uma após a outra, até que cheguei a uma muito especial, na qual meu pai pendurava uma escultura de anjo sobre sua cama. Uma figura realmente bonita de longe, esbelta e muito branca, embora na escuridão tenha se tornado um símbolo sombrio que adornou vários dos meus pesadelos. Gosto de acreditar que eles são assim, que os anjos que agora vigiam o túmulo da minha irmã, que sofreu da mesma condição que levou minha mãe há mais de 20 anos, são realmente seres puros, calorosos. Me esforço para me convencer de que não tem garras de pássaro em vez de mãos, nem asas desalinhadas de uma cor suja, ou um par de olhos terríveis que são capazes de vislumbrar os medos mais profundos da sua alma. Afinal, esses traços são mais parecidos com os de criaturas do inferno. Sou peruano e vivo no Brasil há 7 anos. Sou fã do seu canal e do seu trabalho aqui no YouTube há algum tempo. Normalmente escrevo contos, mas este relato, o que estou prestes a contar, não é um conto, mas um acontecimento da vida real. Desde já agradeço por me dar atenção. Este relato de fato ocorreu em minha cidade natal, no sul do Peru, em 19 de agosto, durante uma festa do padroeiro à qual minha mãe e eu íamos todos os anos, por sermos devotos do santo celebrado nesses dias. Tínhamos chegado no dia anterior e as festas já haviam começado. Lembro bem que naquela noite saímos para ver o desfile no centro da cidade, e lá na festa nos encontramos com conterrâneos que não víamos há algum tempo, e assim, entre trajes coloridos e conversas, as horas foram se passando. Foi lá, naquele lugar, que anunciaram a triste notícia sobre nosso vizinho, Alexandre. Nos contaram que ele estava hospitalizado e que seu estado era delicado devido a uma doença que sofria há algum tempo, mas que tinha conseguido esconder muito bem de quase todos os amigos próximos. Sua família era uma das mais abastadas economicamente falando e uma das mais conhecidas pelas pessoas da cidade, especialmente por nós, que morávamos na mesma rua. Lembro que eles tinham 2 casas, uma de frente para a outra, e que uma delas funcionava como uma pequena loja, onde o próprio senhor Alexandre atendia. Na cidade era fácil reconhecê-lo de longe. Era alto, corpulento e tinha uma maneira característica de se vestir. Ele sempre usava camisa, um colete por cima, calças de moletom e, acima de tudo, aquele chapéu característico que sempre usava. Acho que se chama chapéu coco. Quando olhei para o meu telefone naquela noite, vi que era quase 1 da madrugada. Avisei minha mãe de que já era tarde e decidimos voltar para casa caminhando, já que a cidade é pequena. Ao chegar, percebemos que não tínhamos pegado as chaves e, com um pouco de pena, minha mãe começou a procurar seu telefone para ligar para minha avó e pedir que ela abrisse a porta. Eu também procurei o meu na bolsa e, ao conferir a hora novamente, dessa vez marcava 1h45 da madrugada. Eu estava parado ao lado da minha mãe quando, de relance, distingui uma sombra algumas casas abaixo. Ao olhar para ela, pude ver a figura de um homem parado na calçada, olhando para a porta como se estivesse esperando que alguém abrisse. No início, pensei que era um vizinho embriagado voltando para casa para descansar, mas algo chamou minha atenção. Sua figura me parecia familiar, embora seu rosto estivesse nas sombras sob aquele chapéu que usava. Não pode ser ele, pensei comigo mesmo. Sem pensar, avancei alguns passos na direção do homem. Ele, por sua vez, se virou para olhar a casa em frente e percebi que era a casa do senhor Alexandre. Ele estava parado na porta do que era sua pequena loja,
e quando se virou, cruzou lentamente a rua para se dirigir à sua casa. Eu apenas fiquei olhando atentamente para ele. Algo nele não era normal. Parecia que caminhava, mas sem fazer muitos movimentos, como se tudo fosse mais lento. Eu estava prestes a levantar a mão para saudá-lo quando, de repente, senti alguém me segurar pelo braço. Ao me virar assustado, vi minha mãe que me chamava para que entrássemos. Já tinham aberto a porta para nós. Espera, eu disse. Ele está ali, apontando com o dedo para a casa dos vizinhos. Quem? Ela me perguntou. Quando olhei novamente, só vi uma sombra que desaparecia na escuridão daquela rua, muito mal iluminada. Na manhã seguinte, bem cedo, fomos despertados por batidas na porta. Quando fui atender, fiquei surpreso ao ver nossos vizinhos. Todos vestidos de preto e tinham ido nos convidar para o velório do Sr. Alexandre. Nos disseram que ele havia falecido na noite anterior. Me atrevi a perguntar discretamente a um dos sobrinhos a que horas ele havia morrido, e ele me contou que seu tio havia partido deste mundo por volta das 23 horas. Naquela ocasião, só comentei com meu avô o que tinha visto, e ele me explicou que é normal, que é comum, que as almas façam uma última visita aos seus familiares ou aos lugares onde viveram pela última vez antes de partir para sempre. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.